Você já deve ter ouvido alguém falando que a vida é muito difícil. Você já deve ter ouvido alguém dizendo, olha, a vida é difícil. Ou talvez você mesmo já chegou a essa conclusão e afirmou, olha, a vida é muito difícil. Temos problemas, dificuldades, mas tem uma palavra de Deus, né, para nós acerca disso. Hoje é o nosso 36º dia dessas devocionais sobre promessas de Deus na Bíblia para as nossas vidas. Então vamos lá e vamos ver o que Deus tem a nos dizer sobre isso. Vamos lá. Olá, graça e paz, como nós falamos, hoje é o nosso 36º dia dessas devocionais, né, acerca de promessas de Deus, para despertar nossa fé, nos dar uma direção de Deus para as situações que nós passamos. No começo, nós falamos no começo dessa devocional, fizemos a pergunta, será que a vida realmente é difícil? Alguns afirmam que a vida é difícil. Pois bem, você deve ter ouvido já de profissionais que trabalham na área, né, tratando de pessoas que têm problemas emocionais, e eu já vi de alguém dizendo que realmente nós temos que entender que a vida é difícil, e quando alguém, né, ele compreende que a vida é difícil, ele tem essa aceitação dentro dele, se torna mais fácil, né, ele vencer os problemas emocionais e enfrentar a vida. Mas quando essa pessoa ela se recusa a crer que há coisas difíceis na vida, ela se recusa a aceitar que passamos por momentos difíceis, essa pessoa convive mais com problemas emocionais quando ela tem essa sensação de que não deveria ter coisas difíceis na vida. Mas tem algo de Deus, né, para nós acerca dessa questão? Tem um texto que eu creio que é maravilhoso, é uma resposta de Deus para as nossas vidas acerca de situações assim. E esse texto está lá em João capítulo 16, versículo 33, né? O Evangelho de João 16, 33. Aqui Jesus diz assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero chamar a sua atenção, né, para duas palavrinhas aí nesse texto. Primeiro, quando Jesus disse, no mundo passais por aflições. E a segunda, a expressão que nós temos ali quando Jesus fala, eu venci o mundo. Então vamos lá. Bom, primeiro, é importante que nós entendamos, né, que Jesus está dizendo que nós vamos passar por aflições nesse mundo. Jesus não nos engana, Deus não nos enganou, Deus não disse para mim e para você, olha, você não vai ter problema nenhum nesse mundo, mas o próprio Senhor disse, no mundo você vai passar por aflições. Porque Deus mesmo sabe que não era assim que ele queria que o mundo fosse, né? Mas por causa do pecado que entrou na humanidade lá no começo, na sua origem, o mundo se tornou difícil. Mas nós convivemos com dificuldades. Então, Deus não nos enganou, Jesus não nos enganou, ele disse, no mundo você vai passar por aflições. Só que essa palavra aflição, eu acho bem interessante também ainda, porque essa palavra aflição, ela descreve não apenas um problema que você tem, não apenas uma tristeza, mas ela vai lá em algo mais profundo, ela diz, olha, no mundo você vai chegar ao momento de sentir aflição. Quando você fala essa palavra aflição, você pensou o peso que essa palavra tem? Não é simplesmente um problema, é algo que te deixa aflito, quase que desesperado, né? É uma aflição, você dá aquele desespero lá na alma, em algumas situações você diz, o que eu faço? E Jesus disse, olha, no mundo você vai passar por aflições. Mas vamos lá, qual que é a boa notícia, né, nesse texto? Bom, primeiro que Jesus disse que no mundo nós vamos passar por aflições. Jesus não disse no mundo você vai ter aflições e você vai morrer nas aflições, você não vai ter saída, você vai ser preso, escravo pelas aflições, você nunca mais vai sair delas. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, no mundo você vai passar por aflições. O que é algo que você passa? É algo temporário, né? Não é o seu destino final, é uma passagem. Eu me lembro de um pastor que eu gostava muito de ouvir a pregação dele, ele uma vez usou um exemplo que eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, imagina que você está indo numa estrada, numa rodovia, você está indo com o seu carro, e você já deve ter passado por situações assim, que você está indo numa rodovia, de repente você vê que tem um túnel lá na rodovia, e você entra com o seu carro naquele túnel, e daqui a pouco você sai lá do outro lado do túnel.
né? Então, quando você entra no túnel, se escurece, né? Não tem mais a luz do dia, mas daqui a pouco, quando você vê uma luz lá no final, né, do túnel, ela começa a brilhar e você sai, e você vê de novo o céu aberto e a luz do dia. Então, você passou pelo túnel. Você não fica no túnel. Quando você entra, né, nessa estrada que você está indo, quando você entra no túnel, você não vai parar no túnel. Você vai passar pelo túnel, você vai chegar do outro lado. Então, quando Jesus disse que no mundo nós passamos por aflições, essa já é a primeira boa notícia, né? Que nós não vamos ficar nas aflições, elas vão passar. Então, você está passando por uma aflição hoje, alegre-se no Senhor, porque isso é passageiro. Isso não é para sempre. Você vai sair dessa. Quando você estiver num momento de aflição, não veja a aflição como algo que, olha, acabou, não tem mais saída, não. É uma passagem. Você está passando. Essa é a palavra de Jesus. Você está passando. Você vai chegar lá do outro lado. Continua caminhando. É como aquele túnel. Continua seguindo que você vai sair do outro lado. Mas a segunda expressão que eu acho muito linda nesse texto é que Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele disse, eu venci. Então quando ele fala tenha bom ânimo, ele está dizendo tenha coragem. Não desista. Ele diz por quê? Porque eu venci o mundo. Então Jesus não está dizendo, olha, eu quero ser um exemplo para você, eu venci, você siga o meu exemplo que você vai vencer. Não, Jesus está dizendo, partindo do ponto de vista de que você é dele, que você pertence a ele, que você entregou a vida para ele, então ele habita em você. Então aquele que habita em você, ele já venceu o mundo. Aquele que habita dentro de mim, que é o próprio Senhor Jesus que habita em mim, ele já venceu o mundo. Então ele está dizendo para mim, olha, não desanime, não desista. Eu estou em você e eu já venci o mundo. Então nós vamos passar, nós vamos chegar lá do outro lado. Então, pega essa palavra para você, essa promessa de Deus, para mim ela é um alento. Para mim ela me enche de esperança. Porque eu sei que quando eu passo por aflições é algo temporário, é uma passagem só. Eu não vou ficar nelas. E o Senhor já me preparou, disse, fica tranquilo, você vai passar, você não vai ficar nelas. E ao mesmo tempo ele disse, fica tranquilo, tenha bom ânimo, eu já venci. Eu estou com você, eu estou em você, Jesus está dizendo, então fica tranquilo, eu já venci. Então nós vamos sair do outro lado. Amém? Você vai vencer isso, o Senhor está com você. Então por mais que a vida seja difícil, mas você tem Cristo, você vai vencer e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós continuamos.